O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que aqui estão não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Meus irmãos e irmãs, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se um instantezinho. Olha, nós teríamos aqui até meia-noite para conversar sobre o texto do Evangelho de hoje. E coisas boas, viu? E quando a gente lê o texto, a primeira coisa que eu, como padre, faço é ver assim, o que esse texto está cobrando de mim, padre, não de vocês. Então, porque eu sempre acho que vocês são mais santos do que eu. Você que está em casa também é mais santo do que eu, mais santo do que eu. Porque o Evangelho, se a gente não fizer uma leitura assim, ela vai ser igual quando você pega um folhetinho e lê qualquer folheto e tá bom, leu, se informou, jogou fora. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o Evangelho não é para isso. O Evangelho é para que ele nos indague, nos questione, nos provoque. O que é que essa palavra aqui está falando para mim? E qual deve ser a minha reação diante dessa palavra que eu acabei de ouvir, não é? Se a palavra provoca, eu tenho que dar uma resposta. Pode ser que a minha ação não seja aquilo que o que a palavra pede de mim, mas eu posso ir aprendendo com o tempo. Então, de várias coisas que o texto diz, tem uma aqui que me chama, aliás, várias, mas uma em especial. Jesus fala de renúncia. Jesus fala assim, se você quer me seguir, renuncie a si mesmo. Aí as pessoas falam, mas eu não sou padre, não sou freira, que tem que me renunciar a mim mesmo para seguir o Evangelho de Jesus. Não tem nada a ver com isso. Quando Jesus disse isso, nem padre nem freira existia, não é? Então Jesus está dizendo para mim e para vocês. O que é que a gente tem que renunciar para ser total para Jesus? E ele diz, renuncie a si mesmo. Se eu vou renunciar a mim mesmo, então como é que eu posso seguir a Jesus? Então é importante a gente pensar assim, nós devemos e temos que negar aquilo que em nós, e renunciar aquilo que em nós nos impossibilita de seguir a Jesus. Quais são aquelas coisas que vão atrapalhando a minha existência para que ela chegue até Jesus de uma maneira mais equilibrada e mais verdadeira? Quais são aquelas máscaras que a gente vai colocando em nós mesmos, esquecendo de ser aquilo que a gente é, e que a gente precisa tirá-las para que a gente seja mais autêntico? Dentro da família, é muito importante a gente pensar nisso, não é? Que exemplo filhos estão dando para os pais, pais estão dando para os filhos e assim por diante. E ao mesmo tempo, quando a gente olha essa questão da renúncia, é para a gente pensar, olha, tem tanta coisa boa em cada um de nós, e a gente se esquece disto. É a mesma coisa quando alguém chega perto de você e diz assim, me diga 3 qualidades, 3 defeitos seu. Você vai dar 10. Quando a pessoa diz, quais são as suas qualidades? Me diga apenas uma. Aí você fica naquela assim, se eu falar que eu tenho qualidade, podem pensar que eu estou sendo arrogante, podem pensar que eu estou querendo aparecer, e que talvez eu nem tenha essa qualidade ou essa virtude. Nós temos uma dificuldade de amor próprio terrível, e que Jesus jamais pensou ou quis isso de nós.
Então, quando Jesus diz, renuncie a si mesmo, Ele não só está pedindo para que eu renuncie aquilo que é mal, aquilo que às vezes me atrapalha de segui-lo, mas Ele está pedindo, floresça em você aquilo que te dá a capacidade para me seguir. Floresça em você aquilo que te faz uma pessoa melhor. Senão a gente fica combatendo mal, e esquece de florescer aquilo que está bem e que me faz ser melhor do que aquilo que eu mesmo posso imaginar de mim e que Deus já sabe que eu sou, não é? É aquela questão, Deus sabe que eu sou bom até aqui, mas eu chego até aqui. Então, eu não chego até onde Deus sabe que eu posso chegar. Então, renunciar a si mesmo não é só combater mal em nós, não. É florescer o que está de bom. E por último, essa questão da cruz. Jesus fala assim, toma a sua cruz e me siga. Às vezes nós temos isso como um problema, né? Olha, eu tenho essa cruz. Às vezes o marido é uma cruz. Às vezes é assim por diante. Não. A gente entende essa dimensão da cruz, neste caso aqui, como algo positivo. Não é no sentido de você ficar querendo sofrer. Então eu tenho que sofrer porque a cruz é sofrimento. Não, uma cruz pode ser a sua libertação. Aquelas coisas que às vezes te incomodam, aqueles problemas ou dificuldades que você precisa carregar ao longo da sua vida, é preciso ter um olhar, a gente sempre fala assim, de Deus sobre isto. E eu sei que não é fácil isto, né? Não é tão simples assim. Ah, padre, o senhor não sabe como que é a minha vida. De fato, eu não sei. E às vezes é muito difícil, às vezes é muito complicado. Mas quando Jesus diz assim, tome a sua cruz, Ele diz assim, você não vai carregar essa cruz sozinho. Essa cruz não foi feita para você, sob medida para você, para que você se mate de carregá-la. Não, eu vou estar aqui para carregar junto. Ou seja, não tenha vergonha dos seus problemas, não tenha medo das suas fragilidades, eu vou estar com você. Eu vou estar ali. Às vezes a gente acha que não, mas Ele está ali presente conosco. Então hoje, vamos pedir a Deus isto, que nos dê força, que nos dê discernimento, e que nos dê de fato um carinho muito especial para com a palavra, e que eu continue perguntando à palavra de Deus, o que é que ela quer de mim. Assim como a gente sabe que a Eucaristia sempre tem uma provocação, um bom sentido, na vida de cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.